Ele é grande não apenas pela altura, mas em unção. Eu não vou dizer que ele é o pastor mais bonito, porque eu acho que a esposa dele ia ficar com ciúme, é claro. Mas quando ele vem para cá, eu vibro demais. E eu creio que você vai reagir com expectativa, amém? Então eu vou pedir algo para a igreja, que você possa reagir à medida da revelação que Deus entregar agora. Se a revelação for grande, você vai se expressar de forma grande, amém? Então vamos chamar esse grande homem de Deus, Wagner Vilela, vem para cá. Vamos dar a melhor salva de palmas. Pode ser bem melhor, pode ser bem melhor. Uau! Aleluia! A unção que você honra é a unção que você prospera. Pastor Wagner Vilela, eu sei que vai ser sobrenatural, viu? Eu vou ficar com uma boca bem aberta ali para receber com força, tá bom? Como eu sou um ladrão de unção por excelência, eu vou ficar ali, né? E roubar unção com intenção certa não é pecado não. Se for pecado, que Deus me... Vocês oram por mim. Deus abençoe. Te amo. Aleluia, glória a Deus, gente. Graça e paz. Que bênção fazer parte desse time que está ministrando aqui nas quartas proféticas. Você tem recebido ao longo dessas semanas? Deus tem falado com você? É bênção poder ser boca de Deus na vida daqueles que creem, fazer parte desse time de escolhidos para representar a voz profética do Senhor para corações, para casas, para famílias, para células, para jovens. Ser boca de Deus para a sua vida, querido, é uma grande responsabilidade, uma grande honra ao mesmo tempo, obviamente, porque eu amo demais pastor Vanderlei, pastor Paulo, sempre com esse vigor, homem de Deus que também sempre me deixa muito constrangido com a forma como me recebe, pastor Albânia, estiveram com a gente esses dias lá na nossa igreja, e gente, vocês não sabem o fruto que foi deixado lá na nossa igreja pelos pastores de vocês. Foi um período muito intenso, muitos testemunhos, pastor Albânia. Estou muito feliz de estar aqui nessa conexão, nessa aliança, para ser voz profética para a sua vida essa noite. Se puder abaixar um pouquinho só o meu retorno aqui, por gentileza. Glória a Deus. Não sou como o pastor Paulo não, concentrado a ponto de não se distrair com nada. Eu tenho certeza que de alguma forma você vai receber bastante. Eu quero estar bem concentrado para que isso aconteça de forma efetiva, amém? Eu creio que algumas semanas vocês já se conectaram com o Espírito Santo. Cada um aqui de maneira muito específica recebeu uma palavra. Cada um aqui de uma maneira muito específica foi atendido pelo Senhor. E a voz de Deus, ela sempre foi e é o nosso norte, para que possamos nos mover. Uma igreja não pode se mover fora da voz do Senhor. A minha vida precisa se mover diante da voz do Senhor. Mas vamos apresentar antes de tudo a nossa voz, a nossa expectativa diante do nosso Pai em oração, amém? Coloque a mão no seu coração e fala para Jesus que você deseja ouvi-lo. Fala com Ele. Senhor, nós desejamos te ouvir, Espírito Santo, e a nossa voz está diante do teu altar. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Faz conexão com o nosso coração, alinha as nossas mentes. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós. Faz a tua vontade, o teu querer. Ilumina-nos, Senhor. A tua luz, que a luz do Espírito Santo entre no nosso coração. Possamos sair daqui hoje alinhados à tua vontade, às tuas correções, consolados, refrigerados, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém.
Gente, nós estamos na última quarta do ano. E hoje estamos aqui juntos para nos conectar com as chaves, ou melhor, a chave que você estava precisando no chaveiro que você está montando ao longo dessas quartas-feiras para o ano de 2023. Irmãos, queridos, em grande parte das igrejas que se permitiram nesse ano de 2022 passar por um ajuste nesse pilar profético, que por tradicionalismo, vamos dizer assim, passamos muitos anos com o coração fechado como igreja brasileira. Muitas igrejas estão experimentando da voz do Senhor como estamos aqui essa noite para experimentar, porque a voz do Senhor nos alinha com aquilo que é a vontade dEle. Nós temos vontades, irmãos, que às vezes choca com a vontade de Deus, e bem intencionados por termos uma vontade que vai ser aos nossos olhos boa para nós, seguimos naquela direção. Mas é tão bom sabermos que estamos alinhados à vontade de Deus, isso indo de acordo com a nossa vontade ou não, porque lembramos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, muitas igrejas estão se rendendo ao mover do Espírito Santo, não só no aspecto dos dons, mas no aspecto da obediência a direções simples. Porque, irmãos, se nós esperarmos alguma coisa muito extraordinária acontecer para sermos uma igreja profética, podemos rapidamente ficarmos místicos. Nós precisamos entender que a voz profética, ela hoje está alinhando, vamos dizer assim, a igreja brasileira num viés do que é simples, do que é básico, trazendo o nosso coração para a obediência de princípios elementares, conforme Hebreus 6. Então, em grande parte das igrejas, nós temos visto esse aspecto do avivamento no nosso Brasil. As pessoas sendo chamadas a cantar e experimentar da presença, e não mais de uma expectativa de que o culto seja algo que agrade a ela, mas que agrade ao Senhor. E isso é muito bom vermos dentro das igrejas, porque ao longo desses 22 anos no Evangelho, eu percebi que nem toda a vida foi assim. E esse momento aqui não é só uma voz que sai do púlpito, é uma resposta que sai do seu coração. Eis-me aqui, Senhor. O que queres de mim? O que queres que eu faça? Qual é a direção clara? E interessante que quando nós falamos em um culto profético, em direção profética, temos a tendência a pensar que nós vamos para um lugar e lá vai ter um pra, não é? Lá vai ter um mover, vai ter um reteté, como fala o bom pentecostal. Não necessariamente nós podemos montar um momento de voz profética com um episódio, com uma evidência do Espírito Santo visível, uma manifestação. Isso é muito bom, mas o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração hoje é um alinhamento em um princípio que vai ser coluna para um grande mover que tem para acontecer nessa igreja, na igreja brasileira. Essa mensagem Deus me entregou para colocar na mesa para os membros lá da nossa igreja, a Igreja da Árvore. E eu quero, de uma maneira muito especial, assim como uma dona de casa prepara um bom prato para sua família, preparar esse prato, deixar essa mesa posta para a família Ebenezer. O ano de 2023, as portas foram abertas para a igreja brasileira. Vocês viram que nós vivemos um momento político difícil. Nós estamos num cenário de uma guerra digital. E sempre que eu venho a essa igreja, eu vejo um compromisso como igreja local com a nação. Poucas igrejas se apaixonam por uma causa coletiva, exceto as igrejas que estão passando por essa reforma profética. Então não foi um ano fácil 2022. Mas, irmãos, nós precisamos olhar para frente, amém? Independente de um governo humano, independente
das minhas habilidades como governo dentro da igreja, se eu sou um profeta, se eu sou um pastor, se eu sou um evangelista. Nós precisamos pensar no governo de Deus. Então 2023 está às portas e nunca precisamos tanto de especificidade do Espírito Santo para nos movermos como igreja local, mesmo tão comprometido com a visão coletiva, nacional, de intercessão que temos nos movido. Então hoje, nessa quarta-feira, você vai colocar no seu chaveiro, foram 4 quartas esse mês de dezembro, não foi? Essa é a quarta? Você já tem no seu chaveiro 3 chaves, e eu vou te entregar mais uma para você ficar com o seu chaveiro completo, para abrir portas em 2023, amém? Por que, querido, eu estou te dando essa breve introdução? Porque uma igreja saudável, ela precisa sim ser pastoral. E de verdade, gente, vocês têm um pastor incrível, um pastor que parece com Jesus, um pastor que sempre que eu sento com ele, eu vejo o coração de Jesus nele. Ele tem um aspecto do fruto do Espírito que me chama muita atenção, que é a mansidão. Eu nunca vi pastor Vanderlei bravo. Pastor, é porque o Senhor não está caminhando com a gente. Quem já viu ele bravo aí? Em nome de Jesus, levanta a mão. Ele bravo mesmo. Pouquíssimas pessoas, filha só. Não vale. Então, gente, nós precisamos de uma igreja pastoral que tenha um pastor e que tenha um coração pastoral, onde todo mundo cuida de todo mundo procura ser família e procura se amar. Então isso é muito válido, amém? Nós também precisamos de uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? Uma igreja que se ajoelha na bandeira do Brasil, uma igreja que se preocupa de ver a igreja crescendo, os membros chegando, mas não tem vaidade nisso. Uma igreja que se preocupa em enviar outros, porque muitos pastores num lugar só, a gente fica mimado. A gente acaba se consolando demais e chorando no ombro um do outro, quando na realidade todo pastor tem que trilhar a sua jornada de solitude, não de solidão. Então, queridos, precisamos expandir. Então vamos lá para Camaragibe, e vamos expandir, embora sejamos Ebenezer, em Parque Paulista. Eu já estou também quase chegando nesse caminho aí de enviar alguns. Lá na nossa equipe tem algumas pessoas já que estão querendo brigar comigo. Quando uma família está ocupando espaço demais, quando um filho cresce, que fica adulto, por que ele tem que ir embora? Porque ele fica cheio de direito. Ele quer comer do jeito que ele quer, ele quer a roupa do jeito que ele quer. Então isso até na vida biológica é normal, irmãos. Chega um momento que o envio tem que acontecer. Lá na igreja nós estamos chegando nesse momento. Então eu falei aqui que é importante ser uma igreja pastoral. Diga comigo, pastoral. Diga comigo, apostólica, que envia, mas também doutrinariamente saudável. Ou seja, uma igreja que vê o aspecto do mestre fluindo, do nosso mestre, dos seus ensinos, do evangelho saudável, puro e simples. E eu creio que o pastor Vanderlei tem cuidado muito bem disso. Uma igreja também, ela precisa ser evangelística. Eu não estou falando necessariamente de que tem que ter um número X de evangelista, mas ela tem que ser evangelística. As pessoas têm que ter paixão pelas almas. Amém, irmãos? Mas, irmãos, uma igreja saudável, ela também tem que ser profética. Tem igreja que evangeliza muito, tem igreja que tem excelentes pastores e tem até alguns líderes que têm um coração pastoral. Tem igreja que você tem uma boa doutrina, um bom púlpito, uma boa teologia, mas é uma igreja que não é liderada pelo Espírito Santo. É uma igreja sem sangue nas veias. Irmãos, essa parte líquida do nosso corpo, ela que faz todo o nosso corpo funcionar. O coração bombeia o sangue que passa no meu cérebro vai lá no dedinho do meu pé. Onde eu quero chegar nessa ilustração? O apóstolo Paulo, quando nos chama de corpo, ele fala ilustrando exatamente como o corpo humano. Às vezes a gente distancia um pouco essa compreensão, mas vamos voltar para o sentido literal da comparação. Nós somos um corpo espiritual, mas na comparação de um corpo físico, todos nós somos membros desse mesmo corpo. Então o Espírito Santo, irmãos, nesse corpo, ele é o sangue.
Se eu puncionar uma veia minha aqui agora e deixar o sangue todo ir embora, eu posso estar com todos os meus órgãos funcionando, mas eu vou morrer. Então, uma igreja sem o Espírito Santo, sem o profético, sem o aspecto dos dons, sem o aspecto da direção profética, uma palavra que o Espírito Santo libera para o ano. Esses dias eu fiquei preocupado, alguns irmãos da nossa igreja, eu não creio nesse negócio de direção profética. Irmão, o que você estudou do Velho Testamento? O que você acha que tinha na vida de Jesus? Jesus, ele vivia profeticamente. Jesus liberou palavras específicas a respeito de determinados assuntos, que nos vai lembrar um princípio de como nos movermos nesse assunto. Irmão, para de polêmica, para de semear incredulidade na vida do povo. O Espírito Santo nos libera palavras que norteiam. Irmãos, quando você vai no endereço, você coloca o nome de uma rua para se situar. Você acredita no Waze e não acredita no Espírito Santo. Então as pessoas ficam brigando com algo que é vital. Eu preciso de sangue nas minhas veias. Eu preciso do Espírito Santo na igreja. E o Espírito Santo é que dá esse norte profético. É o Espírito Santo que dirige a cabeça do pastor para tomadas de decisões. É o Espírito Santo que testifica nos corações das ovelhas quais são as decisões que foram liberadas no coração do pastor, que testifica com a vontade de Deus. E nós só vamos fazendo o quê? Marchando e sapateando? Não, obedecendo, irmão. Diga comigo, obedecer. Então, queridos, é ouvindo o Espírito Santo todos os dias, se alimentando da voz do Espírito Santo, que nós vamos ficando acostumados, e quando recebemos uma direção do Espírito Santo, não ficamos com dúvida e incredulidade. Não há espaço para incredulidade aqui nesse lugar, amém? E ele pediu para eu falar para você hoje sobre provisão. A palavra que eu tenho para o teu coração é provisão. E antes que qualquer nota de preconceito suba no seu coração, isso aconteceu lá na igreja, inclusive com essa mesma mensagem, e eu quero já blindar seu coração e contar essa situação que não é nada agradável quando você tem que ser um representante de Cristo para a sua igreja. Quando eu liberei essa palavra sobre a vida da igreja, alguns poucos jovens, não é nem aquele irmão que já está estudando muito a Bíblia, jovem, já veio o pastor falar de teologia da prosperidade, com um tom pejorativo, como que se prosperidade não fizesse parte do pacote de Deus para a nossa vida, com um tom de crítica. E aí eu continuei a pregação, obviamente, porque foi uma série de pregações baseadas nesse assunto, até que um dia os irmãos compreenderam, porque abriram o coração, amém? Abra o coração. Direção profética é muito relacionado com a capacidade que você tem de abrir o coração para receber. Então não cria nenhum preconceito antes de você ouvir o término dessa mensagem. Ele pediu para eu vir te dizer que o ano de 2023 será para essa igreja um ano de provisão. Um ano de provisão. Agora vamos entrar na amplitude dessa provisão. Anotou aí? A palavra é provisão. A palavra é provisão e você tem que ficar declarando. 2 Coríntios 4:3, crie por isso falei, é provisão, provisão, provisão e provisão. Cala a boca do diabo, cala a boca da falta, cala a boca do desemprego, cala a boca de tudo aquilo que é contrário. Na minha casa é provisão, na vida do meu filho é provisão. Aí teve um irmão, eu não sei se eu posso descer, Teve um irmão, eu vou dar trabalho mídia, né? Eu sou assim, tá? Administra aí. Teve um irmão que fez assim: pastor, mas o ano passado foi o ano da multiplicação na sua igreja e a gente não multiplicou muita célula e a gente viu falta de finança. Aí eu digo assim: ô irmão incrédulo, quando Deus nos dá uma palavra, não é porque Ele é o nosso serviçal e Ele vai ter que provar que aquela palavra que Ele deu, Ele vai fazer tudo do jeito que a gente quer para Ele provar que é Deus, não. Ele nos dá uma palavra para enfrentar aquilo que, se Ele não tivesse dado uma palavra, nós não conseguiríamos ficar de pé. Deus diz multiplicação, aí você chega lá, escassez, aí você fica com a palavra, você atravessa aquela escassez sem incredulidade, sem se deprimir, sem emocionalmente se abalar.
Então, nós não podemos, para que Deus prove que Ele é Deus, Ele fazer tudo de acordo com o nosso checklist, irmãos. Nós precisamos, quando Deus fala, é confiar e pronto, e acabou. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chegou no enterro e fez assim? Levanta em nome de Jesus. Bem discreto, para ninguém ver. Porque se não levantar você não vai ficar envergonhado. Eu já fiz várias vezes. Levanta em nome de Jesus. E o morto não levantou. Eu deixei de crer em ressurreição? Continuo crendo, como se ele tivesse levantado. Então, queridos, é muito sério a gente dizer assim: eu não creio em palavra profética, porque não aconteceu do jeito que eu quero. Agora pergunta quem creu. Os dois passaram pelo mesmo vale. Quem creu passou triunfando. Quem não creu ficou mais incrédulo quando chegou do outro lado. Nós cremos, será o ano da provisão, independente de circunstâncias e situações. Dê um glória a Deus aí em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora, irmãos, vamos pensar, tá bom? Eu não posso também dizer para você que você vai ser provido no ano de 2023 e não te ajudar a raciocinar pormenores. Diga comigo, pormenores. Diga comigo, detalhes. Primeiro detalhe que eu quero te dizer, que é um detalhe bem grandão, é que você é provido, porque você tem o prêmio espiritual em Cristo Jesus. Pastor, então isso eu já sabia. Tudo que Deus libera como uma direção, você já sabia. Só que é como se tivesse uma iluminação especial para aquela situação, para aquele ano. É como se Ele ativasse isso. O querer e o efetuar é quem faz, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ativa aquilo dentro de você, aquilo pega dentro de você. Eu já sabia que provisão, que Deus é o Deus da provisão, que Ele é Jeová Jirê, mas eu estou andando diferente. Essa palavra está me posicionando diferente, vocês entendem? Então é uma ativação. A direção profética, às quartas-feiras, é para ativar o que está dentro de você, que você não declara, que você não vai refletir com profundidade, e vai acontecer, irmãos. Provisão, por quê? Porque você vai pensar comigo agora, e vamos pensar que no fundo nós já fomos providos. Preste atenção, olha o que diz Romanos 8:32. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho. De entregar o que, queridos? De entregar o que? Mas ofereceu por todos nós. Aqui nesse texto, preste atenção, a provisão aponta para o aspecto físico ou espiritual, irmão. Deus entregou Jesus, o próprio Filho, e nos entregou um presente por causa dessa entrega de Jesus. Físico ou espiritual? Espiritual, não é isso? Nós não ganhamos salvação, vida eterna? Ok, espiritual. Então, isso é prosperidade. Você consegue compreender? Eu era um miserável, pobre, cego e nu, antes de ter Jesus. Agora eu tenho um prêmio. Meu irmão, você quando ganha um prêmio, um dinheiro, um sorteio, você faz assim: poxa, eu não queria esse presente. Você dá um pulo, agora é final do ano mesmo. Ai meu Deus, eu ganhei um prêmio. Amém, querido? Usa da lógica comigo, porque é muito simples entender a palavra de Deus. Então, eu não tinha e agora eu tenho. Eu não tinha salvação e agora eu tenho. Então eu sou próspero. Agora, aqui é o aspecto espiritual, e eu não posso excluir isso, porque o povo por vezes interpreta mal essa questão da prosperidade, porque muitas vezes o pregador só está abordando a parte material. Então nós precisamos, antes de entrar nos pormenores de uma provisão física o ano que vem para essa igreja, destacar no texto que aqui há uma provisão. A Bíblia diz que Ele ofereceu por nós e nós ganhamos esse prêmio, que é a salvação. Então o Filho, diga, aponta para o aspecto espiritual. Então, irmãos, isso é prosperidade. Mas nós não podemos esquecer a segunda parte do texto. Escuta só a segunda parte do texto. Se Ele nos deu o seu Filho,
será que não nos dará também todas as coisas? Raciocina, para você não dizer que o pastor está prometendo coisa e que Deus vai ser obrigado a fazer, porque o pastor, não, estou falando que a Bíblia pegou num pacote de necessidades específicas, que eu não sei qual é a sua, e ela diz assim: se Deus entregou o filho, irmãos, o que é um aumento de salário, irmãos? Você não tem estômago para crer que você pode ganhar um aumento de salário, uma promoção. Você não tem estômago para entender que Deus pode prover a necessidade física, material dessa igreja, da sua célula. Irmãos, nós não podemos crer só para ser salvo, temos que crer para salvar pessoas aqui na terra com testemunho. Porque um cristão que vive como alguém que parece que não foi provido pelo próprio filho, e toda vez que está numa conversa com os amigos, ele sempre está padecendo necessidade, ele sempre está murmurando como se fosse um miserável. O não crente faz assim: que Deus é esse, que tu não tem nem a cota do refrigerante no plantão do trabalho? O ímpio faz isso, irmão. Você já conheceu o ímpio generoso? Gente assim, gente, basta você ir num bar desse aí, fazer uma pesquisa, inventa um IBGE desse da vida e fazer uma pesquisa assim: quanto ficou a cota para cada um? Não, sempre tem um para pagar a conta toda, no bar. Não vai ter para os filhos de Deus custear a obra de Deus, pagar a mensalidade da faculdade, fazer a feira de casa? Tem que ter, irmãos. E não é porque eu quero, não, é porque a Bíblia diz que se Ele proveu Jesus, qualquer coisa Ele tem poder para prover. E aí você fica declarando. Quando você orar, você não faz assim: Jesus, todo mundo tem e eu não tenho. Não, querido, não é assim que ora, não. Jesus, a tua palavra diz que você foi provido para mim, eu não merecia, e hoje eu tenho vida eterna. Foi sangue naquela cruz, e eu tenho o prêmio da salvação, e eu sei que tens poder para resolver esse problema, porque tu és o Deus de provisão. Vocês entendem, irmãos? Então nós precisamos entrar nesse nível de chamar a existência e acontecer, e não é por força de vontade, é por causa desse entendimento. Ei, eu não merecia, Ele me transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora que eu sou filho, vai faltar? Vai nada. Agora, óbvio, irmão, use de sabedoria, né? Porque se está faltando, ou porque ainda não chegou e você está se ativando em fé, ou porque já chegou e você gastou tudo. Nós precisamos também pensar, de uma certa forma, nessas coisas que às vezes pedimos a Deus, mas Ele nos deu e a gente esqueceu de administrar. Vamos continuar aqui. Queridos, é um erro pensar que prosperidade não tem nada a ver com as nossas necessidades na terra. É um erro, tá? Tem gente que não quer se esforçar para crer que vai chegar, porque crer que vai para o céu é mais fácil, porque contaram a história para ele, ele leu a Bíblia, e a Bíblia diz que ele vai para o céu. Aí ele faz assim: eu creio. Às vezes nem está crendo, mas crer que vai passar num concurso vai exigir dele que ele estude. Crer que o armário vai ter provido vai exigir dele que ele trabalhe. Porque o fato de sermos prósperos não nos isenta da nossa participação. Vocês entendem, irmãos? Olha, nosso entendimento se abre e nós conseguimos adentrar nesse assunto que muitos criticam de forma suave, leve, porque assim é o jugo de Jesus. Olha só, é uma fatalidade a gente dizer que prosperar de forma terrena não é importante. Queridos, todos nós temos que ter nossos filhos na escola, todos nós temos que ter sim a nossa conta de energia paga, todos nós temos que chegar na nossa igreja e ver a nossa igreja organizada, ver os sonhos de Deus se cumprindo para a nossa igreja. Daqui a pouco eu chego aí, tá bom, irmão? Por enquanto eu estou na tua casa, daqui a pouco eu chego na igreja. Posso?
Irmãos, Ele se importa sim com a nossa prosperidade, com as nossas necessidades, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Tem gente que diz assim: eu não quero nada para mim, eu só quero o suficiente. Isso é egoísmo. Você tem que dizer assim: Senhor, me dá ao ponto de transbordar, que eu não possa estragar, mas que eu possa ter sabedoria para dividir e compartilhar. Você tem condição sim de ter mais, e não é por ganância, não é porque você é vaidoso, mas porque você entendeu que se você tiver um pouco mais, você pode compartilhar com o irmão. Porque não existe, irmãos, prosperidade sem generosidade. Prosperidade sem generosidade é uma riqueza avulsa, é uma situação atípica ao que a Bíblia chama de prosperidade. Todo homem próspero, biblicamente falando, ele é um homem generoso. Todo homem generoso, pode ter certeza, cascavilha a vida dele, que você vai ver que ele é próspero. Amém? Faz sentido para você? Então vamos ver aqui alguns textos que vai nos apontar, vai nos mostrar esse caráter de Deus no que se refere a Ele querer o nosso bem. Você sabia que Deus quer o seu bem? Seu filho, sua filha, quando quer um biscoito que você não tem para dar, isso te deixa alegre? Nosso Pai não comunga dessa limitação. Nosso Pai, quando não nos dá o que a gente quer, é porque alguma coisa tem, e a gente precisa confiar, ou a gente não está preparado para receber. Mas nosso Pai não é um pobre coitado que não pode nos dar o que a gente precisa. Vamos pensar assim, não é? Porque nem tudo que a gente quer é necessário, mas a gente precisa de algumas coisas e Ele provê. Por quê? Porque Ele é um pai bom, um pai fiel. Se você sabe dar um biscoito para o seu filho, será que Deus não sabe te dar uma casa? Deus não sabe te dar um carro? Será que Deus não sabe te dar a feira do mês? Será que Deus não pode te dar sabedoria para administrar um salário mínimo, irmãos? Irmãos, eu falo sempre sobre isso, porque sempre que eu cheguei na casa da minha avó, ela trabalhava de doméstica, eu chegava na porta, eu sempre conto isso, e eu sentia o cheiro de fruta na casa, cheiro de prosperidade. Chegava na casa do meu outro parente, que trabalhava numa grande empresa na cidade, e era já murmuração da porta: viesse hoje, trouxesse o quê? Tem nadinha em casa hoje para comer. Queridos, o que acontece com uma senhora de idade que prospera e deixa sua casa cheirando a fruta, e uma pessoa que ganha 3 vezes mais e diz que está apertado? Vocês entendem? Então, prosperidade não está relacionada à quantidade, mas à capacidade de fazer a boa administração, a capacidade de dizer não. Quem disse que tudo que tu tem que ver na vitrine tem que comprar? Quem disse que o filho vai ficar traumatizado se você disser não? Fica não, irmãos, porque tem pai que é assim, não é? Não, olha, a direção profética para a tua vida é isso. Talvez seja essa chave que, se virar, você prospera. Não, tudo que meu filho quiser, porque eu não tive, tudo que eu não tive ele vai ter. Você pode estar estragando o seu filho. Não destile, entregue prosperidade para o teu filho baseado no teu trauma. Mais uma vez, vou falar: não entregue para o seu filho alguma coisa, mesmo com um bom coração, baseado num trauma. Porque isso, quando você entrega, você não entrega prosperidade, você entrega vingança da vida, vingança para alguém. Meu pai nunca me deu uma Barbie, eu vou dar uma Barbie. Aí quando você compra Barbie para dar à sua filha, o que era para exalar gratidão e prosperidade, você faz assim quando entrega a Barbie: aí, eu dei para minha filha, orgulho. E isso não é compatível à prosperidade. Deus não quer, gente, a prosperidade sendo um instrumento de orgulho na nossa vida. O que a gente tenha para servir os outros, o que a gente realiza, não pode ser resultado de frustração, tem que ser resultado de gratidão, tem que ser resultado de um entendimento de que o teu pai te deu forças para superar traumas e para fazer pelo teu filho tudo, mas administrado, tudo no tempo certo, tudo na hora certa. Então essa capacidade, gente, de absorver esse bom senso, faça feito Salomão, peça ao Senhor, diga assim: dá-me sabedoria. Mais uma vez, dá-me sabedoria.
Aí atrás, eu não estou ouvindo vocês, diga: dá-me sabedoria. Irmãos, sabedoria é diferente de inteligência. Tem muita gente que é inteligente e não é sábio. Tem muita gente prosperando porque é sábio mesmo sem ser inteligente. Os dois prosperam? Em um certo aspecto sim. Mas você quer prosperar como a Bíblia diz sobre modelo de prosperidade, ou você quer prosperar como qualquer homem no mundo? Que se perder as riquezas perece. O apóstolo Paulo dizia: olha, seja com muito ou com pouco, encontrei a minha alegria. Nossa alegria está no prêmio da bênção celestial, da eternidade, amém? Glória a Deus. Passei por necessidades, dificuldades, estou até pronto a ser corrigido pelo Espírito Santo. Olha, gastei demais, reti o dízimo. Alguma coisa você vai ter que investigar. Então Deus não deseja que a gente fique se arrastando. Deus tem promessas, Ele tem pensamentos de paz e não de mal a respeito de nós. Então tudo vai dar certo na sua vida baseado nos princípios que regem essa mentalidade de eu recebi o prêmio, então Deus está comigo para me guiar e realizar os meus sonhos e os meus projetos. Submissos a Deus, nesse período de consagração, assim como vocês estão aqui, as coisas começam a acontecer, irmãos. Foi assim com a igreja da Árvore, tem sido assim com a vida dessa igreja, e como igreja coletiva somos exemplo para ser assim também com você na sua casa. Diga glória a Deus. Então vamos ver aqui no Velho Testamento, Deuteronômio 8:18. Olha o que o texto diz. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá forças para ficares pobre. É isso que o texto diz? Para adquirires riquezas. Quando eu falo pobre e rico, querido, não é quem mora numa casa no bairro e quem mora numa cobertura na praia, não. Adquirires riquezas. Agora vamos pensar sobre essas riquezas, a fim de confirmar seu pacto que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Vamos trabalhar esse texto aqui. Amados, se eu for trabalhar esse texto de maneira literal e isolada, a gente já se sente excluído. Eu não entendo, porque a gente tem uma ideia de que quem é rico é soberbo, é orgulhoso. Gente, tem pobre, soberbo e orgulhoso. Tem rico humilde. A gente precisa parar de... Quem está com um carrão na rua é alguém que nasceu para me pisar, de ficar se autocomiserando, de ficar já se diminuindo. Prosperidade é uma mentalidade. Você pode estar no ônibus feliz da vida. Eu creio que um dia eu estou no ônibus, eu não sou o ônibus. Um dia eu vou para um carro e eu não preciso me comparar com ninguém, eu não preciso desejar o carro de ninguém. Vai chegar o meu tempo. Isso é uma mente próspera. Já é alguém que quando estiver num carro, ela entra no carro, mas o carro não entra nela. Aleluia. Então, por que por vezes Deus não nos dá algumas coisas? Porque Ele está preparando o vaso. Tem coisa que se Deus nos der antes do tempo, nós nos perdemos. E eu falo sempre para Deus: me prepara, Deus. Eu quero viver o melhor da terra, mas eu quero que o meu coração esteja pronto. Eu quero que única e exclusivamente, quando eu fechar os meus olhos... Gente, eu comecei a adorar aqui, eu vim num dilema no carro com a minha família, porque nós estamos para tirar 10 dias de férias. Eu ia contar para vocês só no carro, mas eu vou abençoar já a igreja. E eu vim assim, meio... com meu coração murmurando, sabe, irmãos? Essas férias, você já está adolescente, você não quer ir comigo? Meu filho. Aí, aquela coisa, sabe, aquele moído. É agora, irmão, dia 1 e a gente no moído, aí já deixa você naquela crise. Aí vamos parar o assunto aqui, a gente vai decidir isso depois. Eu quero conectar, vamos pregar, e entramos na igreja, começou a adoração. Irmão, não tem coisa melhor na vida de que você, quando fecha os olhos, você começa a sentir Jesus, e você começa a se realinhar, você começa a ver onde está teu coração. Eu quero lá saber de férias, irmãos, eu resolvo quando sair daqui, mas eu não quero perder essa presença. Vocês entendem? Então a prosperidade é o quê? Independente se eu vou para Paris,
Eu sei chegar em qualquer lugar, fechar os meus olhos e não precisar estar em Paris para ser feliz. Vocês entendem? Então é uma condição de mentalidade, é uma condição interior. Eu estava próspero vindo? Não. Eu estava me inclinando para murmuração. Ou você acha que eu sou essa bênção o tempo todo? Eu sou uma pessoa normal, eu tenho uma família, eu tenho filhos que reclamam, a gente tem que ter sabedoria para montar uma programação de férias, tem parte financeira, tem tudo, irmãos, que envolve. Mas, irmãos, onde eu quero chegar? Tirando essa parte que eu sei que você gosta de ouvir sobre a vida pastoral, a vida comum de um pastor, não é verdade? Às vezes ensina mais do que nossas próprias pregações. Enfim, mas onde eu quero chegar? Não tem prosperidade, irmãos, melhor que você fechar os olhos e você saber que você está aperreado, tem problemas, tem projetos que ainda precisa realizar, e você fazer assim, ó: estou tão feliz contigo, Jesus. Ali mesmo na cadeira, enquanto vocês estavam cantando, dançando, eu disse assim: meu Deus, eu preciso pedir perdão à minha família. Eu preciso dizer para eles que vai dar tudo certo. E o que a gente viver do dia 1 ao dia 10, o que a gente viver, a gente vai viver feliz. Que eu não vou entregar essa responsabilidade para eles de fazer o líder da casa feliz. Que abençoado de líder eu sou. Eu é que tenho que servir, deixar eles bem. Eu posso estar triste, chateado, não queria estar, mas eles precisam estar felizes. Só que você não consegue fazer isso sozinho. Mas quando chega numa casa de oração assim, começa a orar e começa a se deixar ser dirigido pelo Espírito Santo, aí você vê, querido, que todas essas coisas são besteiras, bobagens. Aí eu quero te perguntar: qual é a bobagem que está tomando teu tempo, tua atenção? Qual é a tua ansiedade? Irmãos, fecha os olhos, só se entrega. Vive o que Deus tem para você. Vive o que Deus quer para você. A tua oração seja nesses dias: Senhor, me prepara para viver o que tu tens para mim. Eu tenho vontade, mas a tua é boa, perfeita e agradável, e eu confio que tu tens o melhor. Quando você faz assim: Senhor, eu quero confiar, eu tenho 2 filhos e uma esposa, eu quero deixar eles felizes. Ele vem e se encarrega de ajeitar tudo, a começar de você. Porque a primeira coisa que eu fiz aqui nesse banco foi: vou chamar eles no carro e vou dizer assim: me perdoa, porque vocês estão mais equilibrados e menos frustrados, mais submissos a ser feito o que tiver de ser feito, do que eu, que estou ansioso e quero dar alguma coisa, talvez, que nem eu mesmo saiba o que eu quero dar. Porque a gente nem sabe o que quer, irmão, e a gente fica brigando com Deus. Mas tu quer o quê? Sei lá, eu faço muito isso em casa. Ela fica retada: amor, quem brinca comigo é minha filha. Eu quero comer. Ela quer comer o quê? Eu faço uma coisinha. Ela: sim, mas uma coisinha. Não, uma coisinha, não sei. Uma coisinha, sabe, assim. Você é assim. Você não sabe o que quer comer, você quer comer. A gente é assim com Deus. Aí Deus está lá, te esperando para o TSD. Aí você faz: Espírito Santo, tô chato hoje. Tu faz isso também, é? Eu tô chato hoje. Aí ele: sim, sei lá. Olha como ele é paciente com a gente, né? Deixa eu estar falando com você. Esse é você, não é? Eu sei, irmãos, por isso que eu me crucifico logo. Porque eu sei que das minhas feridas sai poder para curar. Das minhas experiências, gente, só tem uma coisa que difere a gente de vocês: a responsabilidade de ser o primeiro que vai aprender com o Espírito Santo para ser modelo. Mas a gente aprende as mesmas coisas, passa pelas mesmas dificuldades. Deixa eu dizer algo para você: 2023 vai ser o ano da provisão. Não porque Deus quer te mimar, mas porque Ele quer te provar, te preparar, que você tem potencial para administrar. Não existe provisão sem transformação. Se não tiver uma mente transformada, não tem prosperidade. Ou você acha que muita gente está se perdendo aí por quê? Porque não sabe entrar numa BMW, irmão. Se prosperar hoje, não vem para o culto. Compra uma casa de praia e vai morar lá. Será que está todo mundo em disciplina? Não tem uma casa de praia ainda porque tem que vir para o culto? Porque está todo mundo aqui. Queridos, Deus sabe o que é melhor para a gente.
Olha, nessa tarefa de prosperar, a gente precisa confiar. Porque, gente, ó, a gente sempre se compara com os outros. A gente olha no Estragando. Conhece o Estragando? Estragando. Aí a gente vê a vizinha. Foi para casa de praia, janeiro. E tu tá em casa. Aí tu faz: olha que amostrada. Mas lá dentro tu: poxa, como eu queria estar lá. E a gente começa a se comparar. Isso escraviza, irmãos. Isso não é uma mentalidade próspera. Aí Deus tem que fazer você se arrepender disso. Deus tem que te encher de gratidão pelo que tu tem, pela tua casa. Minha filha falou: pai, vamos ficar em casa mesmo, vamos fazer uma programação top. A gente sai de noite, a gente passeia. Ela resolvendo o meu problema. Porque a gente fica numa crise que a gente sempre quer dar o melhor. Mas quando a gente não alcançou prosperidade, Ele coloca pessoas ao nosso redor para nos ensinar o que é ser próspero. E colocou minha família. Vocês não são isso tudo não, sejam humildes, viu? Fiquem humildes, porque depois cobra da gente, né? Glória a Deus, querido. Amém. Eu desci aqui, parece que a direção profética para ficar aqui já acabou. Eu tenho que subir porque assim eu desobedeço. Então, irmãos, olha, Deuteronômio 8:18. Para a gente não trabalhar esse texto isoladamente e haver erros de interpretação, vamos pensar no que o autor está discorrendo aqui. Sabe o que o autor está discorrendo aqui? Não é de terras celestiais não, é de terras físicas. É físico, irmão, é geográfico, é lugar, é espaço, é plantio, necessidades básicas. Volta um pouquinho em Deuteronômio 8, versículo 8. Olha só o que diz o texto: é uma terra que produz trigo e cevada, uva, figo, romã, azeite e mel. Versículo 9: é uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Faltará o que, irmãos? Ele está falando aqui de um véu que a gente crê que está trazendo uma atmosfera de adoração no lugar. Rapaz, tem um negócio profético nesse véu incrível assim. Vai no site, no Instagram do Profético IC, da igreja da cidade. Você vai ver assim vários estudos sobre esse aspecto profético do véu. Mas ele está falando de véu na igreja? Está falando do momento do ofertório? Está falando da cantina? Está falando de comida, irmão, da necessidade básica de todo mundo. Então olha aqui, já lá atrás, no início de tudo, a definição de prosperidade é espiritual, mas também é físico, irmãos. Olha só: comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre, ou seja, provisão. Versículo 10: vocês terão toda a comida que precisarem, louvarão ao Senhor. Diga: eu terei. Só é o pastor Paulo que vai falar com vigor assim, o pastor Vanderlei? Não, diga: eu terei toda a provisão que o Senhor declarou na sua palavra. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão ao Senhor. Irmãos, e de comida essa igreja entende. Irmãos, eu não sei o que é isso não, mas é um chamado do céu para pregar na prática esse texto aqui. Queridos, quem veio aqui para o café do pastor, rapaz, a esposa não faz nem o almoço, a pessoa já sai almoçado. E outra, tem o café, e quando acaba, as irmãs ainda deixam para fazer o desfecho final. Queridos, sabe o que é isso? Prosperidade, irmãos. Não espere uma coisa visível aos seus olhos no modelo de alguma igreja que você viu por aí, não, para entender que sua igreja, que você, seus pastores, seus líderes são prósperos, não. Porque você pode chegar em lugares com maiores condições socialmente, que na sua visão você acha que existe, que não vão te oferecer o melhor dentro de uma iluminação de prosperidade. Sabe, eu estava conversando com o pastor Vanderlei, eu digo: meu Deus, o café que vocês fazem, não vi nenhum ainda igual, nem o do hotel. E a gente vê nos olhos dele
essa iluminação de é um chamado de Deus, e dentro do pacote do chamado de Deus eu estou dentro dessa visão. Irmãos, se você não confiar em Deus para viver isso, reflita se você está confiando em Deus para ir para o céu. Às vezes a gente diz assim, eu sou muito desapegado. Não, você é medroso, frouxo para crer que Deus tem o melhor para você na terra. Eu já disse para um jovem uma vez, você está sendo preguiçoso, não quer trabalhar e está dizendo que a provisão vai vir de Deus. A provisão está lá no cash, o dinheiro vai entrar quando você ir trabalhar. Te levanta, te movimenta. Teve um que estava desempregado e eu disse assim para ele, olha, você não precisa estar empregado para estar empregado. Você desempregado pode estar empregado. Aí ele deu um nó na cabeça dele, né? Que eu acho que você também não entendeu. Eu vou descer para te explicar. Eu disse, você não precisa estar empregado para estar empregado. Você desempregado pode estar empregado. Como, gente? Acorda cedo, abençoado. Varre um quintal. Gera no mundo espiritual que tu existe, que tu não é um parasita. Meu filho está de férias e eu estou pedindo ao Espírito Santo que me tire desse campo de treinamento, que ele precisa acordar um pouco mais tarde. Ele acorda de 5h30, estuda longe. Então nas férias eu fico me esforçando, né? Mas assim, gente, no fundo, dá vontade de tirar ele de 8 horas. Tu tá de férias, mas tu não é hóspede. O café encerra às 10. Dá vontade de dizer, levanta. Porque um homem preguiçoso é triste, irmãos. Um homem que não gosta de acordar cedo. Não tem aquele dia que a gente precisa dormir mais tarde? Tem um dia, mas é um dia, irmão, 2 dias no trimestre. Tem gente que a oportunidade que tiver está cedendo à preguiça. Então você pode prosperar, irmãos. Você tem potencial para avançar. Você tem potencial para conquistar. Você só precisa se movimentar. A pessoa está desempregada, mas a mãe dele quando chega em casa faz, meu filho é uma bênção, vou sentir falta quando ele vai começar a trabalhar. Mas tem mãe que faz, essa peste não levantou ainda não. Pastor, perdoa aí, viu? Pastor não pode falar peste não, assim não, pastor. A gente fala em casa, não pode falar aqui. Irmãos, aqui é a nossa casa. Guarda o coração e me perdoa se você se escandalizou. Mas não tem mãe que faz. Menino, levanta, vai lavar os pratos. Ainda reclama. Manhã já chega gritando. Ela deveria berrar no teu ouvido. Inseto, levanta dessa cama, vai varrer o quintal, vai fazer alguma coisa para Jesus. Faz sentido? Não é isso, gente. Essa pregação tira qualquer pobre da pobreza. Porque o problema não é que as pessoas não têm dinheiro e oportunidade. O problema é que o povo não quer trabalhar. Eu não digo uma pessoa que está doente, uma pessoa que tem limitação. Aí tudo bem, né, gente? Aí tudo bem. Tem auxílio, tem programas de governo. Deus vai prover. Até o irmão da igreja vai trazer a feira. Vai ter. Não, você não vai passar fome. Agora, pelo amor de Deus, 16 anos, eu ensino meu filho todo dia isso. Agora à noite mesmo eu estava ensinando. Diz para ele, a vida não é fácil. Termina logo o 3º ano, porque você vai trabalhar. Amém, irmãos? E principalmente os jovens de hoje em dia, que está achando que o dinheiro vai vir pelo Instagram. Está acreditando que vai ter saída de cédula pelo Instagram. Irmãos, tem muita gente oferecendo dinheiro fácil, prosperidade fácil. Se tem uma coisa que não muda nas culturas é finança, prosperidade se atrai trabalhando. Diga para o seu irmão, trabalhe. Não, ele não entendeu, diga trabalhe. Eu vou ser agora a boca de Deus na tua vida. Em 2023 eu creio em uma virada na sua condição básica de vida. Eu declaro sobre ti necessidades supridas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos de fé para o básico, viu? Se você não tiver fé para o básico e de glória em glória, porque olha só, eu conheço um jovem lá na igreja que quer enricar da noite para o dia. Botou na cabeça que quer enricar da noite para o dia. Nenhum ficou rico até agora. Só trouxe dor de cabeça. Abandona a célula, diz que é empresário, faz um curso, coloca lá no Instagram, personal alguma coisa. Todo mundo quer ser personal alguma coisa. Não cuida nem da sua vida, não lava nem sua cueca. Estou exagerando muito, pastor.
Pastor, me diga aí, porque quando eu me empolgo, estou me sentindo em casa, sempre me sinto em casa. Mas o Espírito Santo me ajuda, me ilumina para eu também não me empolgar e pecar. Quem está aqui? Quem está aqui? Precisamos de fé para o básico, depois teremos fé para coisas extraordinárias. Irmãos, olha, se eu não tivesse fé para vender almoço, para pagar o meu curso, quando eu tinha 18 anos, eu não ia ter fé para entrar na faculdade, eu não ia ter fé para passar em concurso público, e eu não ia ter fé para entregar o concurso público quando Deus disse assim: olha, tu já fez tudo isso aí, e isso parece aí que vai virar o Deus da tua vida. Não é o Deus da tua vida não, teu Deus sou eu, sai. Irmãos, eu abri mão de 4 concursos públicos, e eu não falo isso com vaidade, eu falo isso com essa perspectiva de prosperidade. Quando eu entendi que os paradigmas, e óbvio que Deus trabalha com cada um de uma forma, tá bom, irmão? Não use minha experiência para você conduzir sua vida. Estou contando isso para você, para mostrar o quanto a mentalidade de prosperidade me pegou. Se Deus falou, eu não vou duvidar, eu vou entregar, porque gente, fé entrega, fé não só recebe. Creia que receber, seu irmão faz. Creia que você vai semear, o irmão faz. Esconde, retém. E falando em básico, olha o que diz o texto tão conhecido em Malaquias 3:10. Falar em básico. Tem gente que quer prosperar, mas não entendeu que tem que ter mentalidade de fé para entregar, para saber. Porque o que aconteceu com a gente? Deus entregou seu filho, e a gente não quer entender mentalidade como entrega, quer entender mentalidade só como receber. Irmãos, quando a Bíblia diz que é maior a alegria de dar do que receber, falem isso muitas vezes aqui, porque os irmãos não entenderam ainda. Tem gente que já ouviu, mas não sentiu a alegria de dar. Irmão, você precisa se acostumar de ser generoso. Isso precisa ser natural de você. Eu não estou dizendo porque tem irmão que é assim, né? Que você saia daqui, dê seu carro, dê sua casa, dê seu trabalho, dê tudo, vai morar na rua. Escute isso com sabedoria. Mas você precisa se acostumar com essa alegria, porque olha só, tem coisas básicas que os irmãos não estão fazendo. Eu preguei essa mensagem para a minha igreja, tá, gente? Eu não preparei isso aqui porque o pastor Vanderlei me pediu, não. Tem uma direção do Espírito para entregar isso para vocês. Olha o que diz o texto de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Precisei pregar essa mensagem, sabe por quê? O que estava acontecendo na nossa igreja? Quem conhece, é muito jovem o pessoal lá. Todo mundo aprendeu sobre dízimo no discipulado inicial ali, logo que se converte. Faz um evento, aí cobra uma inscrição. O povo deixa de dizimar para pagar a inscrição. Tem alguma coisa errada na finança da igreja. Toda vez que a gente faz um evento, não tem dízimo. O pessoal só transfere, não, é tudo a mesma coisa. Tem gente, a gente precisa entender que dízimo é nossa fidelidade. Dízimo é o remédio mensal que nos tira. Eu vou ilustrar para ficar melhor a compreensão. O remédio mensal que nos tira do egoísmo, que nos tira da autossuficiência, da ganância. Gente, é 10% que o povo briga. Vai para a internet estudar para dizer que dízimo. É uma briga tão grande para dar. O assunto não é nem mais dízimo. Irmão, deixa eu te perguntar. Tu não é muito apaixonado por dinheiro, não? Vamos entrar em outra parte doutrinária aí desse. Olha, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o dinheiro não é o mal, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Será que você não ama tanto o dinheiro que você está com egoísmo de dar para Deus o que é de Deus? A gente já entra em outro assunto. Então eu precisei ajudar a igreja a raciocinar isso. Então esse texto me ajudou bastante. Vamos voltar aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o que, gente? Um fluir espiritual na igreja, é isso? Para que haja o que? Inspiração. Para que haja o que? Muitos véus. Para que haja o figurino das meninas. Para que haja, gente, mantimento. É básico, gente. Sem comer a gente não sobrevive. A igreja se alimenta também. Quando você bebe uma água, quando você vai no banheiro, imagina, irmão, você vai no banheiro, não tem papel, irmão. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Não tem papel, o pastor esqueceu. Não. Pensa na possibilidade que teve algum irmão que não dizimou.
Diga, esse não sou eu. Aí olha só, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Eu acho isso fantástico, porque o primeiro momento aponta para coisas materiais. Gente, a igreja espiritual precisa de um fluir, precisa de uma unção, de uma graça, mas a igreja, irmãos, precisa de também pagar suas contas. A gente entrega o dízimo a Deus, mas os irmãos precisam ter bom senso. Eu estou falando em direção profética, em provisão, não sair do assunto, tá, irmãos? Isso é um dos aspectos da vida de prosperidade de um cristão, e importante aspecto, é porque não dá tempo de a gente aprofundar. O primeiro momento, a primeira parte do texto vai apontar para a casa do tesouro. Se você for ler o texto todo, na realidade de Malaquias, está falando do templo físico, dos sacerdotes, do sustento da obra. E inclusive, gente, nessa igreja tem mais gente. Multipliquem essa palavra. Chega na célula aí, ó, mostra Malaquias 3:10 no contexto todo. Aqui não era dinheiro para um fluir espiritual, irmãos, era dízimos para manter a casa do Senhor, para comprar uma vassoura, para comprar uma farda para um irmão do ministério, sei lá, tantas necessidades, para pagar a energia. Se você chegasse aqui hoje e não tivesse energia, como é que você ia se sentir? Eu já sou da casa, tenho certeza que você não teria problema, mas para quem não me conhece, meu Deus, o pastor chegou, não tinha nem energia na igreja, o pastor Vanderlei não pagou energia, aí a culpa é do pastor, porque tudo sobra para o pastor. Tem misericórdia da nossa vida, irmão, porque não é fácil. Tudo, irmão, sobra para o pastor. De vez em quando traz um croquetezinho, um bolinho, uma coisa, porque isso dá uma animada no vigor espiritual, na autoestima. Onde eu quero chegar? Ande em honra, porque muitos desafios você não vê o pastor passando. Eu não estou te dizendo que você tem que fazer uma grande oferta, fazer o que o povo de Atos fez. E olha que lá o povo tinha entendido a ponto de vender suas propriedades. Eu não estou dizendo isso, mas faça o básico. Direção profética é obediência no básico. Começamos falando sobre isso na introdução. Faça o básico, dizimar é básico. Não negligencie seu dízimo. Jovem, se ganhou 20 reais, 2 reais é de Deus. Se você não der 2 reais, quando você ganhar 2 mil, você não vai querer dar 200. Quando você ganhar 20 mil, você não vai querer dar 2 mil. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Gente, nós precisamos nesse vento profético nos alinhar nas coisas mais elementares que temos como cristãos. Às vezes nós estamos usufruindo de um momento tão maravilhoso da ação do Senhor, estamos experimentando de um sobrenatural, mas esse sobrenatural parece que não se encaixa com o natural. E eu tenho certeza que hoje irmãos que estavam desalinhados com seus dízimos vão se arrepender. 2023, querido, é compromisso com a sua igreja local, com a casa do tesouro. Aí somente na segunda parte desse texto que percebemos o aspecto espiritual do efeito desses que obedecem a essa direção. Só na segunda parte, vamos ler a segunda parte. Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Céu tem janela, irmão? Não, irmão. Então aqui você entende que é uma coisa espiritual. Tem gente que não entende isso. Quando eu dizimo de maneira física, isso é um sinal no mundo espiritual. Isso é uma prática que tem um efeito no mundo espiritual. A primeira parte do texto está falando sobre o aspecto físico: templo, sacerdotes, obra. A segunda parte, olha só, eu abro as janelas dos céus. Irmãos, é aquele dia que você vê um socorro de Deus na área financeira, e no seu espírito você faz assim: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, Tu não perde infidelidade para mim. Aleluia. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre você tamanha bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Irmãos, é superabundância. É abundância mesmo. É igual na casa da minha avó, ganhando um salário mínimo, não falta minha banana, minha frutinha lá, meu mamão, meu melão. É os meninos pedindo as coisas. Olha, tem administração aqui agora que Jesus chegou na minha casa. Bora dividir em 30 parcelas isso aqui e resolver esse problema. Não, vamos estudar.
vamos colocar aqui o pingo nos is e vamos administrar melhor, porque agora a gente tem uma mentalidade próspera. A gente faz algumas compras e depois fica com a mão na cabeça, irmãos. Aí a culpa é de Deus. Aí vai pegar de onde? Para cobrir? Do dízimo. Aí gera outro problema para a igreja. Sua igreja precisa de você. Nós falamos no aspecto espiritual do dízimo, mas nós precisamos entender que, gente, esse ventilador só está ligado porque tem gente fiel nessa igreja que dizima na casa do Senhor. Ah, mas eu não trabalho, pastor. Irmão, já falei para você se movimentar. Olha, eu tenho um trabalhador lá com a gente. Nós temos um terreno de 1 hectare para construir um prédio da Igreja da Árvore. Gente, eu botei um jovem de 22 anos para trabalhar, para capinar lá. Tive raiva. Arrumei um de 72 ou 62. O camarada está dando carga pesada, R$70 a diária do camarada. Arruma um quintal para capinar. Mas pastor, não tem ninguém aqui nesse contexto. Você vai ter que transferir essa mensagem. Essa mensagem, se não servir para você, vai servir para alguém. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Produza. Produza. Irmão, depois de 8 anos eu estou dando aula de inglês. Acabei de passar num colégio de enfermagem para dar aula de enfermagem, dentro das cadeiras ali da minha formação de graduação. Vou dar aula de farmacologia, de anatomia. Por quê? Porque chega um momento que você não trabalha, você vive da obra. Mas chega um momento que, se Deus disser assim, vai ter que trabalhar, você tem que trabalhar. A gente está administrando uma academia lá, gerando emprego para os jovens. Que é uma igreja com 80% de jovens. Como é que eu vou construir um prédio de no mínimo 500 mil para começar, irmãos? Vocês devem ter ideia, vocês construíram recentemente aqui. Então nós precisamos gerar emprego, nós precisamos gerar renda. Então, queridos, Deus nos deu potencial para trabalhar, e Ele vai te abençoar. Diga para o seu irmão: você é abençoado e próspero. E para a gente terminar, quero te dizer que eu creio em uma virada na vida de muitos aqui, quanto à fidelidade nos dízimos, em 2023, para essa obra se manter, e não só se manter dentro desse aspecto espiritual, está provida também de forma material. Não faltar material para as crianças, não faltar o material para todo o trabalho que precisa ser feito, material de limpeza. Quem é dona de casa aqui, levanta a mão. Material de limpeza não está caro, irmã? É um pouquinho de água sanitária assim na água, mistura, tem que regrar. Mesmo na igreja, administrando com esse cuidado, mas não vai faltar. E vai vir de onde? Diga: através de mim. Aleluia. Então, querido, nós vamos entrar em 2023 nessa fase de maturidade, não apenas para pagar contas nas nossas casas, mas pagar contas na obra de Deus. Não mexer no seu dízimo, não deixe nada tirar essa base tão preciosa de prosperidade que você tem. Lava a tua mente, porque muitas vezes a gente ouve falar: dízimo é para encher o bolso do pastor de dinheiro. Já conheci o pastor Vanderlei há 10 anos. Pastor Vanderlei, se fosse nessa mentalidade, nem estaria aqui mais, estaria já nos States. A vida do pastor de vocês, gente, vida simples, dedicada ao povo. Dinheiro da obra é dinheiro da obra. O que é pré-benda é pré-benda. Tem que honrar os seus pastores, cuidar dos seus pastores. Então não deixa essa mentalidade alcançar a igreja. Quando vocês veem alguém criticando com essa mentalidade, porque não tem gente que é assim. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já, não já? Ou foi só eu? Dinheiro é para encher o bolso do pastor. Meu Deus do céu, se todas as vezes que os irmãos dissessem isso, meu bolso estivesse cheio, não tinha nem mais calça, eu já estava gordo já. Gente, tem pastor picareta? Tem. Mas diga: o meu não é. Então seja generoso, seja fiel, constrói essa obra com esse homem, com essa mulher de Deus. Amém, irmãos? Queridos, às vezes entramos numa mensagem, temos muita coisa para falar, mas temos que ter sensibilidade do Espírito Santo para entender quando foi suficiente. Temos muita coisa para praticar juntos aqui, muita coisa já para levar para casa e pensar, mudar, refletir, ajudar outras pessoas, porque tem gente que não veio para esse culto, que precisava estar aqui, não tem? Na tua célula, não tem?
você que vai reproduzir essa mensagem. Vamos dar uma forte salva de palmas para Jesus. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te fazendo próspero. E essa igreja avançando, avançando e avançando.